Fala pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um Movimento Jovem. Para quem não me conhece, sou o pastor Alain e nós estaremos aqui hoje juntos neste sábado à noite falando muito sobre fé e muito sobre atitude. E olha, não estou sozinho aqui nessa programação, nosso convidado já está aqui no estúdio e nós iremos conversar daqui a pouquinho. Mas antes, gostaria de chamar aqui a Maria, nossa apresentadora, para que ela possa falar também, dar o seu boa noite e falar também com a gente. Boa noite, Maria. Boa noite, pastor. E aí? E aí, pessoal de casa, tudo bem com vocês? É com muita alegria no meu coração que eu te dou as boas-vindas para mais um Movimento Jovem. Seja muito bem-vindo, é um prazer ser recebido aí na sua casa, sendo pelo celular ou pela televisão, é um prazer ter você aqui com a gente. E olha, o pastor falou aqui que o programa tá especial, mas ó, vocês vão ver aqui o assunto que todo mundo vai gostar. Com certeza a pessoa que vai vir aqui você também já deve conhecer. Olha, nosso convidado hoje, posso falar mesmo? Pode. Nossa, tô nervoso. Já tirou foto, tá? A produção tirou foto. Não queria falar nada, não. Não queria dizer nada, mas eu daqui a pouco vou tirar a minha. Nós estamos aqui com um goleiro profissional, um goleiro que tem um apelido que é muito sugestivo, né? E o nome dele é Gerson Dida. Muito boa noite, Gerson. Que prazer receber você aqui no nosso Movimento Jovem. Boa noite, pastor. Boa noite, Maria. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui, né? Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui. Muito feliz, honrado, né, de poder estar aqui contando um pouquinho da minha história, um pouquinho da trajetória, daquilo que Deus tem realizado, feito na minha vida, e muito grato por estar participando e poder abençoar também a vida de alguém que estiver, né, disponível, estiver acompanhando essa programação aqui. Muito feliz, pastor. É isso aí. E além de goleiro, claro, atleta profissional, ele também é obreiro da nossa igreja lá em Santo André, de onde ele é. E a gente vai ver aqui nesse programa que a nossa vida cotidiana, ela louva o Senhor Jesus. Sim. Seja em qual âmbito, se for no seu trabalho, um pouco extraordinário, igual temos aqui hoje nosso convidado, mas em todas as situações. Nosso Deus, ele é honrado com a nossa vida, com o nosso exemplo. E a nossa vida é um testemunho, né? A gente já quer saber, começar... Eu queria perguntar do apelido. Essa é a minha primeira pergunta. Fugiu um pouco daqui, mas Como é a minha surgiu, primeira né? pergunta. Como surgiu, né, pastor? Sim, esse apelido surgiu logo no meu início, né, de carreira, né? Em 2002 eu comecei a iniciar ali nas categorias de base, na portuguesa aqui de São Paulo. E na época, né, o Dida, o grande Dida, né, mais conhecido aí, ele estava despontando absurdamente no Corinthians, né, num grande clube aqui de São Paulo. A gente é meio suspeito pra falar, né? Olha, Né, pastor? eu sou muito suspeito de falar de Dida, Corinthians, não sei. É um grande clube, gigante, e então todos os goleiros, né, na minha fisionomia, né, negros, né, e com aparência eram colocados o apelido de Dida, né? E eu tive esse privilégio de receber esse apelido desde essa época e carrego ele com muito orgulho. É isso aí, eu carrego com muito orgulho. E estamos aí, então, com o Dida. Sim, e uma pergunta também dentro dessa questão. Você chegou já a conversar com o Dida e falar que você tem um apelido por conta dele, algo nesse sentido, alguma interação com ele? Não, com o Dida ainda não, né? Vamos orar, pedir a Deus esse encontro também, né? Mas com ele não, já tive com alguns grandes goleiros, assim, tive a oportunidade de compartilhar alguma coisa, mas com o Dida ainda não, um sonho também de poder conhecer ele, né? Uma grande referência para mim, sem dúvida. Que legal, que legal. E assim, Gerson, vou chamar de Dida, porque é como você é conhecido também no mundo do futebol, né? Sim. Então, como foi para você essa questão? Base até o profissional. No profissional, como foi o seu encontro com Deus? Porque eu imagino que é um negócio assim meio surreal, porque nessa época está despontando, então tem balada para todo lado, é bebida, é uma vida toda desregrada, porque trazendo isso para uma questão estrutural, né? O nosso país, ele não é um país que tem uma educação, digo assim, financeira para o jovem que vem de baixo. Então, você vê um dinheiro chegando na mesa, você vê uma condição despontando para você, então a cabeça do cara vira, né? Sim. Como é que foi esse passo de sair do juvenil, dos juniores, para o profissional e também esse encontro com Jesus?
Foi uma transição assim bem bacana e difícil, né, também. A gente inicia ali muito jovem, muito sonhador, né, e a gente acompanha muito os atletas de famosos, né, de TV, que despontam logo na infância, mas a grande maioria dos atletas, eles têm dificuldade nessa transição de juniores, juvenil, que chega ali nos 20 e poucos anos, né, muitos vão para clubes menores do que começaram, né, eu comecei em um clube grande na época, Portuguesa, que jogava o Campeonato Brasileiro, Série A, enfim, né, e comecei a ir para clubes menores, então a questão estrutural desses clubes é um pouco menor, então se a pessoa não tiver uma cabeça, uma mente muito centrada no objetivo que ela quer, ela acaba meio que ficando pelo caminho, como muitos ficaram, né? E nessa minha trajetória, eu sempre, a minha família é uma família cristã, evangélica, né? E eu cresci dentro da igreja, né? Me converti muito cedo, mas dentro dessa trajetória eu acabei me afastando, né? Do Senhor, dos caminhos do Senhor. E eu gosto muito de falar isso para poder passar para os jovens, né, que estão iniciando, seja no futebol, em outro segmento de carreira, de estar com o Senhor, verdadeiramente se apegar em Deus, né? Porque eu costumo dar esse exemplo, eu fiquei como o povo, pastor, de Israel no deserto andando 40 anos, né? Fiquei durante muito tempo tentando fazer as coisas do meu jeito, tentando alcançar os meus sonhos profissionais de qualquer jeito, me desviando, não querendo andar dentro da palavra, né? E isso só foi, né, me distanciando de Deus e do meu objetivo, consequentemente. Então, um conselho que eu dou para todos é se apegar em Deus verdadeiramente. Não tem tempo, né? A gente não tem margem para ficar titubeando, andando em dois caminhos ou não se apegando ao Senhor verdadeiramente. Aí, num determinado tempo, período da minha trajetória, aí eu verdadeiramente me entreguei ao Senhor e aí mudou tudo por dentro, consequentemente por fora, as coisas começaram a evoluir na minha carreira, comecei a ter um crescimento, né? E esse é um grande conselho que eu dou a todos aí de, primeiramente, aí se firmar no Senhor e Ele vai conduzir os caminhos aí, com certeza. Glória a Deus. E você diria que esse foi o momento mais difícil da sua carreira? Ou teve algum outro desafio que pegou muito você, tanto profissionalmente quanto na sua caminhada com Cristo? Sim, esse momento distante assim de Deus, né? Foi um momento difícil porque eram muitas frustrações, né? Eu não conseguia, por exemplo, um objetivo num clube, ia para um lugar, de repente não jogava, aí passava num clube que não era aquele que eu esperava, e aí iam acontecendo muitos processos, muitos problemas, né? E aí, dentro dessa trajetória, sempre ali querendo voltar para o Senhor, mas ao mesmo tempo querendo viver uma vida mundana. Então, o que eu posso declarar e aconselhar aos mais jovens, né, os que estão iniciando qualquer carreira, é verdadeiramente se apegar em Deus e se firmar não só pelo que Ele pode proporcionar de projeção, mas de ter uma vida, né, no altar do Senhor. Não tem coisa melhor do que viver na presença do Senhor, de entender que você é dele, que você é escolhido por Ele. Então, eu pude viver isso, né, hoje é tudo que eu mais quero da minha vida. Nossa, é outra coisa, né? É outra segurança quando a gente está com o Senhor. Porque, querendo ou não, você tem aquela instabilidade da profissão, porque você está num clube grande, você tem que ir para um clube pequeno, então contratos menores, né? Sim. Às vezes por campeonatos, por jogos, por metas, por produtividade, dependendo do clube onde você vai. E aí você tem que enfrentar todas essas incertezas, mas a confiança que você tem em Deus, ela produz em você uma segurança para continuar o trabalho, continuar, sabe, fazendo aquilo que você foi chamado para fazer dentro do campo, mas também fora dele, né? Porque não era só a questão de usar a fé só para você também usava a fé dentro de um contexto, porque estava comentando aqui fora do ar, que vocês fazem cultos, né, para os convertidos, então é como se fosse uma nova vertente dos atletas de Cristo ali, onde vocês se encontram, fazem reuniões, cultos, né? Sim. E eu vejo que hoje também tem uma crescente muito grande, uma crescente disso, na verdade, né? A galera tá fazendo muito isso nos clubes, postando foto, né, que tá em reunião, com a Bíblia na mão, acho isso sensacional. Como é para você hoje, se bem dizer, um dirigente de culto, né, um pastor dentro do seu time? Isso é fantástico. Para mim,
né, eu comentava com o senhor fora do ar, né, é o grande momento para mim, que às vezes as pessoas veem um atleta, né, o momento do jogo, de ser campeão, tal, isso é maravilhoso também, né, obviamente, mas, né, agora no Maricá, no clube que eu estou, né, nós tivemos grandes exemplos disso que o senhor falou, de cultuar a Deus ali, né, junto com os outros atletas, outros cristãos também. E ali a gente fala de Jesus, a gente tem um momento de poder, né, dar uma direção para as pessoas que não conhecem ainda o Senhor. Então esse momento é fantástico para nós. A gente teve grandes testemunhos esse ano, né, de jovens que voltaram para Jesus, de jovens que se batizaram nas águas através desses cultos, né? Deus tem usado, né, eu e alguns companheiros, né, nessa fé aí, temos cumprido esse chamado também, né, caramba, que da hora. que é fantástico. E aí Deus trazendo essa questão dos atletas, as esposas dos jogadores também, né, a minha esposa junto com outras esposas também puxaram, e teve esposas que voltaram para Jesus. Então, Nossa, é todo mover, um né? trabalho assim que Deus colocou no meu coração já há algum tempo, né? E a gente vem, né, fazendo, vem ali levando Jesus para as pessoas também. Que legal. Você vê, eu achei interessante isso porque é uma fé com atitude, né? E tanto que a Bíblia fala que a fé sem obras ela é uma fé morta. Então, hoje sou, né, no caso do senhor, obreiro na casa do Senhor, alguém que hoje mora no Rio de Janeiro, mas ainda tem a sua raiz aqui em São Paulo, em Santo André, né? A igreja onde o senhor congrega lá em Santo André. Sim. E dentro disso tudo, ainda produzindo frutos, né? Porque diz a palavra que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos, Exato. né? Então, não negando a fé nem a eficácia da palavra e usando isso para aquilo que foi chamado para fazer. O dom, né, se manifestando no senhor, sendo goleiro, ali trabalhando duro, dando testemunho. E além disso, por mais que as pessoas não tenham talvez uma Bíblia para ler, elas vão ler a Bíblia do Dida, né? Exato. Que é a história, a vida vivo. exato, a vida do Dida. E isso eu acho sensacional. Mais até mesmo do que um jogo impactante, do que um jogo marcante, é o jogo virar na vida das pessoas, né? Ô, louco. Exatamente. E acho que Deus tem trabalhado muito disso através da vida do Senhor. Posso fazer uma pergunta meio curiosa aqui? Por favor. Dentro desse contexto, qual foi a coisa mais marcante, não só, digo, como jogador, um jogo espetacular, peguei pênalti, classifiquei o time, fui campeão recentemente, aliás, Sim. Maricá foi campeão, parabéns, né? Obrigado. Mas o jogo marcante que eu digo para o senhor dentro da vida cristã, o que mais impactou a vida do Gerson, do Dida, na vida cristã e um jogo também especial, aquele jogo marcante que eu sonho, sabe, o senhor sonha com esse jogo, o senhor idealiza esse jogo, fala, não, aquele jogo foi perfeito, não tinha o que pôr nem o que tirar, foi o jogo da minha vida. Olha, primeiro do jogo especial assim na minha vida, teve alguns, né? Hoje eu já tô com 39 anos, né? É um garoto, né? Tô novinho, tô que nem Caleb, né? Me sinto jovem. Teve vários jogos ao longo dessa trajetória, mas o marcante agora foi o último jogo nosso para o acesso, né, à primeira divisão, né, que nós jogamos contra o Olaria, que era um clube tradicional do Rio de Janeiro, né. O nosso clube tem apenas 7 anos de vida, né, o Maricá, e foi um grande jogo e a decisão acabou indo para os pênaltis, né. E aí Deus me presenteou pegando 2 pênaltis na decisão. Uau. É literalmente um Dida, né? 2 pênaltis na decisão e foi fantástico, assim, de viver. Algumas fotos ali, ó. Ah, que você falou das esposas. Isso, as esposas ali. Olha lá a taça na mão do Dida, hein? A gente levantou a taça Que ali, isso, tá seguro ali, não passa nada. E nesse comemorando. Que legal. Muito bom. E esse jogo foi marcante para você? Sim, foi um dos grandes jogos marcantes dessa temporada, que foi o acesso. Essas imagens são da final agora da Copa Rio, que também nos deu um acesso para a Série D do Brasileiro, né? Que legal. É um campeonato que disputa, né, na 4ª divisão do Campeonato Nacional, né? Colocou o clube num cenário nacional, né? Então foi importantíssimo e eu poder contribuir aí ao longo dessa competição aí com grandes jogos e enfim, teve esse jogo dos pênaltis, que foi o do campeonato, a gente foi campeão, teve esse jogo do Olaria aí que está passando, que eu fiz uma grande partida também, pude contribuir aí com grandes jogos. E fora de campo, o pastor e Maria, foi
os momentos assim que eu vi nesse ano, assim, vou falar desse ano, teve vários também, né, graças a Deus, mas esse ano foi muito gostoso ver, né, nos nossos cultos lá que tivemos os meninos que se batizaram, né? Que legal. Isso é uma grande realização de ver as pessoas se entregando para o Senhor e ver aqueles que também estavam afastados chegar em você e falar, meu, mudou uma chave na minha cabeça aqui e eu estou buscando o Senhor, tal. E aí você viu os meninos orando, tinha um espaço no lugar que a gente morava lá, né, num hotel, que tem um terraço, um lugar de oração ali que a gente fica aí. Os meninos ficavam lá nos momentos dele com Deus, que tal. legal. O menino que há tempos atrás estava meio que perdido ali, estava buscando o Senhor. Então, fica muito marcado isso. Que legal. E também mostrou uma foto ali das esposas com um cartaz, né? Deus que faz a obra por completo, né? Que também marcou muito ver. Ah, tá passando ali. É isso, essa foto mesmo, muito especial, essas esposas aí, mulheres de Deus que intercederam por nós, né? A gente dentro do campo guerreando, né? Fazendo o nosso trabalho e elas junto com a minha esposa e as outras orando. Isso daí marcou muito também a Que legal. esperança. Galera, tem Que um legal. filme, né? Vou pegar a referência do filme. Agora é o Campo de Guerra, rapaz. Sim, exatamente. Não, Muito bom. Ainda tem um outro filme, só que é sobre futebol americano, mas é o Desafiando Gigantes. E verdade, Sim. verdade. Sim, sim, verdade. sim. As Caramba, que referências. legal. Foi muito bom. Esses momentos aí estão marcados aí. Eu creio que o Senhor é um Deus grande e vem muito mais coisas aí Com para frente. certeza. Em nome Eu de tenho duas Jesus. perguntas simultâneas aqui, mas tem a ver com futebol, porque, gente, diferente dos dois, né? Óbvio, a pessoa que menos sabe do assunto. E eu fiquei curiosa para saber se desde o começo você já queria ser goleiro, se você tinha uma outra ideia para iniciar a sua carreira profissional. E se você está no clube que você falou que tem 7 anos, né? O De vida, Maricá. isso. Isso, se você está desde o começo também. Eu fiquei com essas duas dúvidas aí para saber a respeito. Sim. Não, no Maricá eu tô desde abril desse ano de 2024, né? Mas já tem um contrato prolongado para mais 2 anos. É um clube de 7 anos de vida, né? Que está iniciando, né? Uma boa cidade na região dos Lagos ali do Rio de Janeiro, né? E meu início, qual foi a primeira pergunta? Se você queria já ser goleiro desde o começo, Nossa, ou se a você pergunta pensou... é muito boa. Muito boa. Eu comecei sendo zagueiro, né? Comecei Estatura. de zagueiro. Forte. Me Gente, colocaram aqui não- para trás. Só posso perguntar, pode levantar para ver o tamanho? Pode? Pode. Levante, por favor. Vou levantar também para vocês Ó, verem. foi poucas vezes na vida que eu olhei pra cima pra conversar com alguém. Olha isso aqui. Eu tenho 1,87 m. Você tem quanto de altura? Tenho 2. Então tá explicando, são 13 centímetros de diferença. É quase Só metade isso, de uma só isso. régua. Era só isso que eu precisava, galera, para vocês Rapaz, entenderem por que ele era da zaga. E aí? Comecei na escolinha de futebol, né? Aí o treinador, o professor da época me colocou de zagueiro e tal, né? Na verdade eu queria ser atacante, mas como Todo mundo, né? muito grande. Todo mundo. Quero Lógico, ser fazer gol. Aí um dia no treino da escolinha, o goleiro faltou. Aí, eu vou no gol, vou lá ajudar. Vou fazer esse sacrifício. Aí fui Foi. no gol. Aí fui bem, treinei ele, eu acho que você tem... Chamado por gol. Tem chamado para pro ser gol. goleiro. Aí fui parar no gol desde os 10 anos, vou colocar aí até... Rapaz, aí, ó, viu, galera? Mas, Rapaz. Bom. E, assim, a vida de jogador, a galera vê aquele luxo, aquele vislumbre. Não, porque não, sabe, o jogador tem isso, tem aquilo outro, mas não sabe que para chegar nesse nível são 3%, 4%, né? Exatamente. Nossa. Então, passa por muito perrengue, por muita dificuldade, não vê família, não vê, sabe, crescimento de ninguém, tem uma vida regrada, uma alimentação regrada. Todos os jogadores que eu já tive o prazer de conversar, assim, sempre falam a mesma coisa. Não aguento mais ver filé de frango e arroz. É verdade isso, né? É verdade. Tem várias, como o senhor falou bem, né, do 3% ali dos que ganham absurdamente, né, que são os que estão em evidência, o pessoal vê Neymar, Vinícius Júnior, esses são os privilegiados que ganham absurdo, mas a grande maioria, os outros 90 e tantos, né, ganham um pouco, né, clubes com pouca estrutura, alimentação não tão boa, aí passam, a maioria desses clubes, em alojamentos que não tem tanta estrutura. Eu já passei em muitos lugares assim, clubes que você vai e não recebe seu salário em dia, às vezes nem recebe. Então é o outro lado do futebol que as pessoas pouco conhecem porque veem o que está em evidência.
Verdade. Só as celebridades, né? Mas tem os guerreirinhos ali que estão ali batalhando, que ganham menos, que têm suas famílias, que muitos ficam aí 6 meses, 8 meses longe da família, porque às vezes não dá para levar, porque o clube não dá a estrutura, aí escolhe ter o gasto de mandar a ajuda para a família ou levar, então fica nesse impasse, na grande maioria dos clubes, né? Mas hoje, graças a Deus, né, eu já estou há 3 anos no Rio de Janeiro, né? Desde então, é um estado que me abençoou muito, né? E eu posso ter a oportunidade de levar a minha esposa comigo sempre, ter uma estrutura boa hoje, graças a Deus, né? Mas a grande maioria dos clubes é bastante dificuldade. Eu fiz essa pergunta mais no intuito de fazer uma outra pergunta dentro, porque literalmente você quebrou muita pedra para chegar hoje, agora no Maricá, oportunidade de jogar a Série A no Campeonato Carioca e a Série D do Brasileiro, né? Isso. Onde tem uma visibilidade maior. Então a pessoa olha a entrevista de hoje e fala, poxa, é um jogador de futebol que está aqui, que deve ganhar, né, os seus rios de dinheiro, mas não sabe quantas pedras o Dida já quebrou para chegar aqui, quantas vezes o Dida teve que dormir, talvez no alojamento não tão confortável, com uma cama talvez que caiba, né? 2 metros de jogador. Difícil, essa daí. Então, passar por todos esses processos para chegar talvez hoje na cereja do bolo, né? Sim, muitas dificuldades, muitas histórias de lugares que faltava muita coisa, né? E mesmo assim você tem que continuar, você continua na batalha ali, porque você depende, vive disso, né? Para sustentar a família. Passei por várias situações mesmo aí de lugares ruins, lugares bons, oscilei, né? Clubes nesse Brasil todo aí, rodei Nordeste, Norte, né? Clubes do Centro-Oeste, do Sul. Passei em vários lugares aí do Brasil e em nem todos eu encontrei uma estrutura favorável, né? Então, muitas coisas eu batalhei já para chegar hoje, né? Com já 39 anos, mas muito bem, em forma. Tive que me abdicar de muitas coisas para estar podendo jogar hoje ainda, né? Com uma idade mais avançada do que a maioria, né? Mas muito feliz e o conselho é para continuar batalhando e não desistir. E principalmente se apegar em Deus, né? Firme na rocha. Você imagina, exatamente. Você imagina que não foi uma trajetória de dias, né? Foram anos construindo uma história, um legado, né? Sim. E eu acho que esse é o ponto da pergunta, que é a gente vê a ponta do iceberg e acha que é um total, uma história total, mas esquece que tem um negócio lá atrás, sabe? Tem muita coisa que fica embaixo da água e aí é que tá. Você passou por tudo isso, teve que abdicar de muita coisa. E como é que foi para a tua família saber que não ia poder contar com você por um período grande do ano, para tua esposa talvez deixar aqui São Paulo, ir para o Nordeste, depois ir para o Norte, voltar, ir para o Rio de Janeiro, agora uma outra realidade, e conciliar tudo isso também com a sua fé, porque você não deixou de ir na igreja, né? Sim, sim. Eu falo que a família foi o suporte ali, foi uma grande base para que eu pudesse permanecer jogando, né? Porque em vários momentos, né, todos na sua trajetória pensam em desistir, pensam em parar, e eu também, né, durante muitas vezes pensei em parar. Minha esposa, a gente já está casado já há 15 anos, né, então ela está comigo já nessa caminhada, nessa vida loucura que costuma dizer de estar longe, estar perto. Então ela sempre me apoiou, né, nessa parte, né, e foi um período difícil que todos vão passar em qualquer segmento, né, mas para nós foi um pouco complicado, porque você vai, que já fiquei 6 meses longe sem ver ela. Uau. Já fiquei 4 meses. Minha mãe eu vejo pouco até hoje, né, tipo, 1 ano às vezes sem ver minha mãe. Uau. Então é um pouco difícil, né, mas né, o momento agora, graças a Deus, até esse ponto que eu tô hoje, tem uma estrutura melhor, né, tem uma condição melhor que Deus proporcionou, então eu louvo a Deus por esse momento, mas não foi fácil chegar até aqui. E tá com Deus, ter se firmado em Deus foi o principal, porque sem Ele não conseguiria continuar, não conseguiria permanecer, porque vem a palavra de Deus, né, ao nosso encontro, e ela vem nos sustentando, né? Tem até um período agora, né, recente, né, eu estava na Portuguesa do Rio,
né, um clube de nome assim, né, no Rio de Janeiro. E eu passei por uma situação lá difícil de fim de contrato, já com 38 anos, aí muitas coisas na cabeça, vou renovar, não vou. Aí fiz um acordo com o clube, e o clube acabou não cumprindo o acordo, e ali eu meio que desanimei, fiquei meio triste. Aí voltei para São Paulo de férias, sem clube. Sim. E aí Deus veio e falou muito ao meu coração, usou a vida do meu pastor Gonçalves, lá da Vila Alzira, na minha igreja, né, aqui em Santo André, São Paulo. E Deus falou muito comigo e eu me levantei, eu estava como Elias, né? Que ele estava cansado, querendo leva, parar. Senhor, Eu já estava, falei, não quero mais jogar, porque eu já ouvi tanta coisa, os caras não cumprem o que falaram, falaram que iam renovar comigo e não renovou. E aí Deus falou muito comigo, veio, me sustentou, como ele sustentou Elias, me levantou. E aí eu fui para um clube que, teoricamente, desconhecido totalmente, 7 anos de vida. E aí Deus fez grandes coisas lá, dentro de campo, fora de campo. E hoje me colocou aí já com uma renovação para estar jogando. Então, é o que o senhor falou, né? A gente chega num nível, mas não foi difícil, foi muito difícil para chegar até lá. Né? Eu acho interessante, desculpa te cortar, Maria. Eu acho interessante que a Portuguesa é um clube tradicional, mas acabou não literalmente cumprindo um acordo. E aí vem Deus e surpreende e leva para um caminho totalmente diferente, onde ano que vem, 2025, Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro Série D, Brasil inteiro, e Campeonato da Carioca, que vai ser transmitido para Brasil e mundo. Sim. Então, quer dizer, Deus ele fez teoricamente, dar um passo atrás para dar 2 lá na frente depois. Então, a gente não sabe o plano de Deus, mas uma palavra que foi dada na igreja te sustentou para chegar no ano de 2025, sabendo que Deus vai honrar a sua fé e transformando aquilo que era uma incerteza em frutos e milagres, né? Exatamente. A palavra é tudo, né, para nós, né? Mudou a minha visão, a minha mente quando eu recebi essa palavra, porque eu queria parar realmente. Você queria uma palavra de assim, chega a sua carreira. Sim. E o Senhor te deu outra E Deus direção. veio e falou, não é hora de parar ainda, e me levantou e mudou todo o cenário, né? A gente estava num clube totalmente desconhecido, como eu disse, a gente foi campeão de um campeonato que só subia um clube. E além disso, Deus me deu ali protagonismo no campeonato, eu fui, né, protagonista ali na final da competição, então Deus me abençoou. Por conta dos pênaltis que eu Foi dos pênaltis que eu falei. Você tinha mais uma pergunta? Eu ia falar sobre as incertezas do atleta, né? Porque não só na parte do futebol, que eu penso no nosso país, o atleta, seja para qualquer esporte que a gente vai fazendo, no Brasil é muito difícil sobreviver. Sim. E é difícil você conseguir viver daquilo. Eu acho que, num grau de comparação, igual a vida do músico. É um amor, é uma paixão, mas que é muito difícil se sustentar pela situação que a gente enfrenta. E tanto como Jesus, como você está reforçando aqui no programa, e é muito legal que o pessoal de casa entenda, que seja lá qual for a carreira, se a gente estiver com o Senhor Jesus, nele a gente vai ter segurança. Então, quando você estiver pensando em desistir, estiver procurando uma outra direção, a gente nesse cenário de incerteza, de insegurança, o Senhor Jesus está ali, né? Aí não vai ter incerteza, vai ser igual você falou, aparentemente vai dar uma diminuída, vai cair um pouco para os nossos olhos naturais, né? Para o que a gente vê fisicamente, mas o Senhor tem muito mais. Era só isso que eu queria falar. Pedir então as redes sociais. Que tá acabando. Eu falei que acabava rápido. Acabou? Passa bem rapidinho. Por favor, as suas redes sociais. Fica à vontade. Pessoal de casa aí, por favor, me sigam lá no Instagram, gerson.dida, tá aí na tela. Tem também o nosso clube lá, o Maricá, no Rio de Janeiro, e a minha igreja na Vila Alzira lá, que um grande abraço para o meu pastor Gonçalves lá, toda a nossa equipe de fé, os obreiros, que eu faço parte lá dessa equipe de obreiros aí. Muito feliz de poder também representar a minha igreja aqui, de poder compartilhar um pouquinho da minha história e falar de Jesus aqui também. Então, vou pedir então para o Maricá renovar o contrato por mais uns 4 anos aí, entendeu? Até, Bora, né, por favor, pelo amor de Deus, chegar até a Série A, a Série B aí, no nome de Jesus, ó. O homem está pronto, ele está preparado aqui, ó. Então, não vai faltar oração, não vai faltar campo para guerrear. Vamos botar ele em fé em nome de Jesus. Então, olha, prazerzão receber
você aqui, que Deus continue te usando, que Deus continue te abençoando em tudo aquilo que você for fazer e que muitos títulos apareçam, né? Amém. Quem sabe aí um campeonato carioca aí abençoado, pegando pênalti de time grande. Opa, né? Abençoar ainda mais marcando a história do clube, rapaz. Tá bom? Agradeço, obrigado pela honra de estar aqui, de poder falar do Senhor para todos e que Deus abençoe todos que estão assistindo a gente, que em nome do Senhor Jesus, né, a gente possa cada vez se apegar mais com Deus e Ele é capaz de fazer infinitamente mais em nossas vidas. A gente é necessário essa entrega, é necessário se apegar com Deus e não fique perdendo tempo na vida. Não, eu falo para os jovens, para os mais novos do que eu, não percam tempo na vida, se entreguem ao Senhor e é isso. Sucesso, com ele é sucesso. Então é isso, gente. Vamos agradecer o pessoal de casa. Vamos agradecer, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por esse sábado à noite abençoado aqui. Maria, suas considerações finais? Considerações, né? Obrigada por você que acompanhou. E olha, a produção vai passar aqui as redes sociais. Se você ainda não segue a gente no Instagram do Movimento Jovem. Eita, MJ. Vai passar aí, você vai ver. MJ Oficial. MJ Oficial. MJ Oficial. E até semana que vem, um abraço no seu coração. Semana que vem tem mais, às 10 horas da noite. No sábado, a gente tem um encontro. E até lá, gente. Tchau. Tchau, 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 tchau.